Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, episódio 82. Vamos falar com Brasília. Isso mesmo, presidente da Associação Brasileira da Indústrias das Latas e Alumínios do Brasil. Eu estou falando do Dr. Cátilo Cândido, um parceiro, um amigo, acima de tudo, né, de longa data, e que hoje me dá o privilégio de poder bater um papo, né, nessa prosa bacana aí, sobre esse fenômeno que é a lata de alumínio e também isso uma pegada muito boa em relação ao meio ambiente, né, uma pegada sustentável. Prazer, Cátilo, prazer falar contigo, meu irmão, prazer te receber aqui numa Prosa Com. Prazer te rever, Jandiro, um prazer conversar com o Rio Grande do Sul de novo. Apesar de estar em Brasília, o pensamento, a saudade está sempre no Rio Grande do Sul. Então, todo momento que eu falo com o Rio Grande do Sul, para nós é um prazer especial ainda. E explicar ainda mais esse setor que passa na mão de muita gente, né? Várias vezes ao dia, várias vezes ao ano, mas muitas vezes é ainda desconhecido, né? Muitas vezes ainda é necessário explicar um pouco mais sobre ele. Então, estamos super às ordens. Um prazer, uma honra poder falar com vocês. O Cátilo está feliz duplamente hoje, né? Porque, óbvio que está falando com o Rio Grande do Sul, mas mais feliz ainda em função do time dele, coloradaço, né? Deve estar com a boca lá nas orelhas. Tá indo bem, viu? Apesar de faltar pouco, a gente está chegando na linha reta, na linha final aí, feliz. Mais uma vez, né? Quase, só no cheirinho. Estamos bem. Se olhar para como a gente começou, a gente começou né, numa fase onde nada dava certo. Sim. Treinador complicado, estamos encerrando o ano de uma forma muito feliz aí a todos os colorados. Cátilo, pois vamos ficar mais um pouquinho aí, a gente tem tempo. Tu vê, se tivesse feito ponto com o Atlético Goianiense, hoje estariam brigando lá em cima. Estão brigando, mas estariam na ponta da tabela, né? Exatamente na ponta. Eu acho que não tem como desmerecer o trabalho, né, do nosso técnico. O Roger realmente fez a diferença. Sim. Dizem muito dos bastidores, o D'Alessandro também, né? Apoiando, trabalhando os bastidores ali do psicológico do nosso clube. O psicológico, a experiência que ele traz de campo, né? Então, assim, é uma dupla que deu certo. Infelizmente, iniciou tarde. Sim. Esse foi o único ponto negativo. Sim. Se tivesse desde o início do campeonato, tenho certeza que a gente estaria em outra posição, estaria bem mais tranquilo nesses dias. Mas, assim, acho que a torcida toda, dá para ver até pelo número de associados, que cresceu bastante, né? O número de sócios colorados, cresceu muito esse ano. Isso eu acho que é reflexo da satisfação que todos os colorados estão com o clube aí. Nós estamos felizes com o Internacional, porque iniciou mal, mas termina bem, faz parte. Sabe que eu tô vendo aqui, depois eu vou te mandar a foto, ainda a gente não terminou o cenário aqui. Eu fiz uma prosa com o Dr. Jorge Elias, ele é um dos doutores do Inter, é um lijuense aqui, amigão, filho do Dr. Jorge Amaral, e ele, quando veio no programa, ele me trouxe de regalo uma camisa do Inter. E eu enquadrei essa camisa em uma parceria bacana lá com a Mauri Vidros, e ela tá aqui na minha frente, a gente não colocou ainda no cenário aqui, tá autografada, que linda camiseta, camiseta. Vai ficar legal. Vai ficar legal. E tu vê, falando a questão do Roger, né? O Roger é um cara que se fez no Grêmio, né? Tem uns gremistas que estão puto da cara com ele, porque tá fazendo um baita... porque vibrou mais no gol do Grenal, porque isso e aquilo. Cara, na minha opinião, ele tá fazendo o que estão dando espaço para ele fazer. Se ele tivesse permanecido no Grêmio, em vez de ter entregue o time pronto para o Renato, ele tivesse continuado, talvez ele estaria angariando os mesmos resultados que ele está angariando no Inter hoje. Exato. Dá para ver que ele é um técnico bom, né? Sim. Dá para ver que os jogadores gostam dele. Profissional também, não misturou a questão do Grêmio, né? É um cara que está em ascensão. Vamos ver se dura no Inter, né? O Cátio era um bom goleiro, a gente fazia alguns... Bom, agora vamos lá para trás, né, Cátio? O Cátio, a gente foi colega, para quem não nos conhece, não sabe da nossa amizade, a gente foi colega de trabalho há 20 anos atrás, né, na Secretaria de Obras do Estado. O Cátilo vinha de Barcelona, estava terminando o curso ou um mestrado, uma pós
De direito. Uma pós-graduação lá na Espanha, de direito. Isso aí. Então, volta e meia sem os Grenais, o Cátilo um bom goleiro, Colorado. E a gente firmou uma baita parceria, fizemos muita coisa acontecer lá, no período que a gente esteve junto na Secretaria de Obras. Mas antes o Cátilo teve uma vida, filho do Dr. Gé Alcângelo, um grande advogado na questão eleitoral. Continua ainda advogando? Parou, já tá parando. Ah, tá parando? Continua, mas devagar. Mas foi craque. Tá cuidando mais do Inter do que do direito. Tá bem. Cátilo, mas conta um pouco dessa história, Cátilo, que uma baita trajetória, né? Que te fez chegar hoje até Brasília. Foi uma trajetória longa, né? Uma trajetória de muito trabalho, mas sempre voltado com a vontade de realmente trabalhar com política, João. Mas chegou uma época da minha carreira e eu senti que eu não queria concorrer, não queria participar de eleição, né? Eu era um cara muito de bastidores, sempre gostei da iniciativa privada. Então, apesar de estar super envolvido com a política real, a política do dia a dia, a política de governo, como nós tivemos o prazer de trabalhar junto na Secretaria de Obras, e foi uma escola tremenda, sim, né, gente? É verdade. Eu acho que o que a gente mais tira dessa época, fora um pouco de saudosismo, né, da juventude e tal, mas eu acho que nós tiramos também um pouco de aprendizado. Demais. A política nos ensina muito, a lida com as prefeituras, com os vereadores, com os deputados, a relação do Poder Executivo com o Legislativo. Boa. Nós, no Poder Executivo estadual, né, mas nós tínhamos um diálogo e um dia a dia muito próximo também da Assembleia, Exato. Onde depois tivemos oportunidade de nos encontrar também trabalhando. Exatamente. Mas eu sempre quis trabalhar com política, mas nunca quis concorrer, nunca passou na minha cabeça a eleição, aquela trajetória, aquela carreira tradicional de político, ser vereador da sociedade, prefeito, tentar a eleição para deputado estadual, tentar vir para Brasília, né? Tentar depois angariar aí essa carreira eleitoral, digamos assim. Mas eu gostei muito de política, me envolvi, minha primeira experiência foi no mundo do movimento estudantil, que também foi outra escola. Então participei do DCE, nós fomos eleitos para o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, lá na Unicinos. Ah, na Unicinos. Lá na Unicinos, na universidade onde eu me formei em Direito. E lá eu tive a primeira oportunidade de conhecer um pouco de política, né? E reparei e aprendi que a política, ela te dá muito estresse, muito trabalho, mas, por outro lado, ela te ensina muito. Então, a partir do governo do Estado, Joel, eu sempre tive a pretensão de trabalhar com política, mas não política eleitoral, não política de mandato. Daí comecei a aprender um pouco sobre a carreira de relações governamentais, institucionais, ou relações institucionais, tem vários nomes que se dá, né, a ela. Uns chamam de RIG, outros chamam de relações governamentais, outros RELGOV, outros relações institucionais, enfim. São vários nomes aí que se tira dessa carreira. Mas nada mais é do que a representação política dentro de um setor ou dentro de uma empresa. Então, tu é um verdadeiro tradutor. Tu traduz o mundo político para a iniciativa privada e traduz o mundo da iniciativa privada, as necessidades, né, da iniciativa privada, do setor onde você atua, da empresa que você participa ou trabalha, para o mundo político. Você fica no meio entre os dois mundos. É o lobby? Faz o lobby? É o lobby. Mais comumente chamado de lobby, mais popularmente chamado de lobby. Certo. O lobby aqui no Brasil, infelizmente, ele traz um sobrenome ruim. Sim. Muito ligado à corrupção, muito ligado à mala preta, muito ligado a diversos outros sinônimos que não tem nada a ver com o lobby. O lobby, principalmente, iniciou nos Estados Unidos. Tanto que lá, nos Estados Unidos, me permita, Cátilo, lá é carreira, né? É profissão. Carreira. E aqui também, só que aqui se foge da palavra lobby. Ah, perfeito. Ah, tá, entendi. Porque, infelizmente, é ligado a casos de corrupção, né? Então, assim, todos esses casos que a gente olha no jornal, que a gente olha
nas notícias, que a gente olha no Instagram, que a gente olha nos jornais da repercussão de modo geral, na Zero Hora, na RBS, na Globo, no Estadão, na Folha de São Paulo e tal, normalmente falam em lobby, estão ligados a casos de corrupção. Corrupção é crime, não tem nada a ver com lobby. O lobby é o direito constitucional de defender algo que tu acredita. Sim. Então, muitas vezes, o lobby, ele participa da vida do cidadão mais do que a gente imagina, né, Jandir? Sim. O lobby, ele acontece com a família, o lobby, ele acontece no dia a dia, o lobby, ele acontece com os vizinhos. Perfeito. Muitas vezes você defendendo ali no seu condomínio, né, talvez uma ideia, um objetivo que talvez precise da anuência dos demais. Claro. Então, o lobby faz parte do nosso dia a dia. Aqui no Brasil, muito mal ligado à profissão de relações governamentais ou relações institucionais. É isso que eu faço há mais de 20 anos, isso me trouxe a ter uma carreira em diversos locais, uma carreira onde eu aprendi muito, e começou lá, na Secretaria de Obras, no movimento estudantil, aprendendo o lado público, né, do mundo político. Depois, vindo a Brasília, trabalhando com muita satisfação numa escola grandiosa, que é da família Covatti. Sim. Vim com o deputado Covatti, no início, logo no primeiro mandato do deputado Covatti aqui para Brasília, tive a experiência de trabalhar com ele na Câmara, que é outra escola também que a vida me deu, não só da Câmara dos Deputados, mas a própria família Covatti. Então, foram escolas boas, Joia, é isso que eu posso dizer. Eu tive a sorte de passar por escolas boas. Não só vocês, digo vocês porque nós tínhamos uma turma boa. Uma baita família. Obras, mas a equipe toda do Frederico Antunes, que é um deputado também, que até hoje um dos líderes do nosso estado, professor Frederico Antunes, exatamente. Professor Wilson Covatti, Câmara dos Deputados, Secretaria de Obras, Assembleia. Então ali eu tive, de fato, alguns anos com muita aprendizado e com bastante experiência no setor público. Depois a gente mudou de balcão, eu vim para a iniciativa privada, mas entendendo um pouco mais desse outro lado que é super importante para a carreira. Nós corremos uma eleição junto, a eleição da juventude, corremos contra o Marcel Van Hatten, naquela época uma disputa interna, porque não sabia, a juventude progressista na época, ela tinha 450 diretórios, as convenções da juventude lotavam o Teatro Dante Baroni, e numa dessas eleições... Dante Baroni. E numa dessas eleições a gente criou um grupo e concorremos contra a situação na época. Digamos, nós éramos a oposição dentro da direita, né? Exato. A oposição dentro da direita. Os radicais. Era nós, eu, o Cássio. E aí me escolheram para mim ser o ponta da flecha lá contra o Marcel. Exatamente, Jandir. E, de novo, né, experiência fantástica. Claro. Né? Mesmo no âmbito da juventude, tinha uma dimensão muito grande, né? O maior partido do Estado, acho que ainda é. Nível de municípios. Uma escola fantástica, assim como o movimento estudantil ensinou muito sobre política de base. Sim. De fato, a experiência na juventude também me ensinou a importância, né, de trabalhar a sociedade como um todo, não só apenas prefeitos, vereadores, e buscar através, né, dessas administrações, claro, apoios municipais, mas a importância da diversidade e dos apoios que vinha de cada município do Rio Grande do Sul. Então, assim, uma outra escola que a gente participou junto. A nossa secretaria, até para o pessoal entendendo, a Secretaria de Obras, no setor que a gente trabalhava dentro, linkado ao gabinete, a gente atendia muitos municípios do interior. Então era com rede de água, rede de canalização, Corsã, na época o Bertini era o presidente da Corsã. Aí teve um programa espanhol, acho que teve participação tua, que a gente buscou, você lembra, para que a gente beneficiava municípios com menos de 10 mil habitantes, com um programa, não me lembro o nome do programa, mas que dava a eles gratuitamente um estudo e um projeto para a construção de umas estações de tratamento de esgoto, coisa que hoje o Ministério Público está pressionando os municípios.
Exato, exato. Então, e começou nessa época, né? É isso aí. Bem lembrado, Jandir. Foi feito um convênio do governo do estado, governador Rigoto. Isso. Lá na Espanha, participei junto com o Frederico Antunes, um convênio com autarquias espanholas Perfeito. que subsidiavam recursos para a gente poder... Me lembro da época dos poços artesianos, que ajudaram também. Muitos municípios, na época da seca. Então, assim, o tempo passa, mas os problemas... se repetem. Continuam os mesmos, né? Sim. Cátilo, e tudo isso somou, foi um somatório para ti, depois de uma experiência incrível também, tanto com o deputado, na época, secretário de Obras, Frederico Antunes, hoje, né, pelo segundo mandato consecutivo, líder do governo na Assembleia Legislativa, que não é fácil, né, depois tu passaste com a família Covatti. E aí foi um aprendizado, e aí te catapultou para Brasília. Depois não voltou mais, né? Não voltaste mais para o Rio Grande do Sul, né? Passei pelo Rio Grande do Sul, mas praticamente não voltei. Daí passei Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e não voltei mais para o Rio Grande do Sul. Mas, sim, foi ali mesmo. Vou acabar te chamando de Joia, porque é a força do hábito. Ninguém me conhece. Mas foi ali mesmo, Joia. Daí, a partir do gabinete do deputado Wilson Covatti, que estava se formando na época, eu tive a oportunidade de passar para o outro lado do balcão da ilha, né? É a iniciativa privada. Sim. Daí participei de um processo de seleção e fui contratado pela empresa Souza Cruz, empresa de tabaco, com um desafio enorme de trabalhar as famílias fumicultoras aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, trabalhando a questão do fumo aqui no Brasil, a importância dos fumicultores, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e ali foi outro aprendizado, mas aí já na iniciativa privada, fazendo carreira já como no âmbito do lobby, Sim. nas relações governamentais, institucionais, como chamam, né? Sim. E daí, a partir dali, participei da Souza Cruz, uma empresa centenária, excelente, que agora mudou o nome para British American Tobacco Brasil, BAT Brasil, mas é a mesma empresa, fundada lá no Rio de Janeiro, mas com uma raiz muito forte no Rio Grande do Sul, né? Com a usina em Santa Cruz, na nossa querida Santa Cruz. Sim. E fiquei praticamente 10 anos na Souza Cruz, depois participei do setor de shopping center, já na Associação Brasileira de Shopping Center, representando os principais grupos de shopping do Brasil, para em 2019 chegar no setor de alumínio, setor de bebidas, na qual estou até hoje, que represento aqui em Brasília, que é o setor das latas de alumínio para bebidas. Então essa foi um pouco da trajetória dos últimos anos, mas tudo iniciado na política, com o movimento estudantil, no governo do Estado, na Assembleia, nos partidos políticos, aprendendo na base, lá na igreja, lá no bairro, lá na pequena cidade do interior, onde tudo começava, formando partido, para ter essa bagagem que me faz, hoje, com muito orgulho, suor e trabalho, representar uma indústria brasileira aqui em Brasília, né? Que é importantíssima, diga-se de passagem, tanto no cenário empresarial da produção, quanto também na questão do meio ambiente, né? Tem uma pegada ambiental muito forte, né, Cátilo? É um setor muito promissor. Hoje, para você ter uma ideia, Joia, nós estamos chegando a 17 bilhões de faturamento ano aqui no Brasil. São 34 bilhões de latas de alumínio só no Brasil. Nossa. Isso é um número grandioso. Se nós formos analisar a última década, o crescimento foi de 39%, 2013 a 2024 agora, praticamente 14 a 24. 39% de crescimento. São as latinhas de alumínio, muita gente chama de latinha, outras de latas de alumínio, outros só de latinha, mas todo mundo conhece. Sim. De refrigerante, de cerveja, e é uma indústria potente, uma indústria promissora, uma indústria que o brasileiro aprendeu a cada vez mais se aproximar,
e a amar as latinhas. Começou em 1989 a primeira lata de alumínio, Joia. Olha. Então, nós éramos pequenos, correndo para lá e para cá. Provavelmente a gente viu as primeiras latas. Foi uma Skol produzida em Minas Gerais em 1989. E de lá para cá, dessa primeira latinha em 1989, ou seja, se foi em 89, esse ano, 2024, nós estamos completando 35 anos de Brasil. Então, essa indústria está há 35 anos no Brasil. E de 89 para cá, da primeira latinha lá de Minas, conquistou o Brasil inteiro. Hoje, são 34 bilhões de latas produzidas e vendidas por ano aqui no Brasil. Então, realmente, um crescimento exponencial que cada vez mais foi conquistando os brasileiros pouco a pouco. Né? Mas isso, tendo uma comparação com o plástico, com a PET... Plástico tem uma questão ambiental, não só do lucro, que eu acredito que seja mais barato tu produzir uma latinha do que uma garrafa PET, ou não, Cátilo? Aí eu já não sei. Depende muito da quantidade, localidade, depende muito de cada contrato. É uma realidade. Perfeito. Um contrato que difere bastante. Mas dá para se dizer, Joia, que hoje em dia, com a competitividade do Brasil, elas praticamente se igualam, não só a latinha, mas a long neck, a garrafa PET, dependendo do tamanho, claro, né? Sim. Latinha, só para ter uma ideia, são mais de 13 tamanhos aqui no Brasil. Então, nós estamos acostumados àquela tradicional, 350 ml, que foi a primeira, mas hoje já tem as mais fininhas, as pequenininhas, as maiores. Sim. Então, são vários tamanhos. Em termos de custo, elas se equivalem, e é uma competitividade muito grande. Mas tu foi num ponto nevrálgico da competição entre elas. A questão do meio ambiente. Perfeito. A latinha, hoje no Brasil, ela recicla 99,6%. Não dá para se dizer que praticamente todas as latas de alumínio fabricadas no país são recicladas. E aqui é uma grande diferença, não é reciclável, é reciclada, de fato. Que tu concorda comigo que tem produtos que tu pega lá na embalagem, você vê lá, esse produto é reciclável. Perfeito. Ou seja, ela tem condições de reciclar. Mas há interesse econômico? Alguém de fato recicla? Ou se perde por aí o produto? Muitos se perdem. Claro. Então, tem muitos que são recicláveis, que já é um grande avanço. Claro. Mas o importante é ser reciclado, de fato, é que recicle. É que vire outro produto, que vire outro, que vá para a indústria, seja transformado ou no mesmo produto ou em outro. Então, aqui no Brasil, 99,6% dessas latinhas aqui são recicladas de fato. E o Brasil, hoje, é campeão mundial de reciclagem de latinhas de alumínio para bebida. Então, estamos na frente de países como a Alemanha, Estados Unidos, Japão, que tem números altos, né? Tem números grandiosos, mas o Brasil recicla demais. E esse é um dos orgulhos, é uma diferença, né? Bastante grande de outras embalagens. Quando você compra uma latinha de alumínio, pode ter certeza que ela vai ser reciclada e vai ajudar muita gente. E a que se deve esse aumento exponencial na reciclagem do produto, em comparação com outros países de primeiro mundo, né? Eu acho que tem alguns pontos, né? Sempre que quando me fazem essa pergunta, Joia, muita gente fala, mas qual que é o grande segredo, né? Sim. Eu acho que o grande segredo é a junção de um sistema que funcionou desde 89. Mas esse sistema e essa junção, ele conta com diversos fatores. Perfeito. O primeiro é ter um sistema robusto por trás da nossa indústria, junto com recicladores, parceiros nossos, que de fato compram essa sucata. Se tu não tivesse para quem vender, essa latinha provavelmente ia ser consumida, não tem para quem vender, ninguém ia coletar. Segundo é a coleta. Aqui no Brasil nós contamos com diversos catadores de materiais recicláveis. São cooperativas organizadas em todo o país. Aqui, e aí no Rio Grande do Sul nós temos diversos exemplos magníficos de boas cooperativas, de catadores e catadoras que têm na sua função, entre outras coisas, a coleta de materiais recicláveis para poder ter não só na lata, daí nós estamos falando também de outros produtos,
mas baseado muito na lata de alumínio, uma fonte de renda. Muitas vezes uma fonte primária de renda, uma fonte secundária. Sim. Muitas vezes, no interior, você vê, muito comum, o técnico de futebol, por exemplo, ele coleta as latinhas ali do churrasco, na reunião da turma, para ter uma grana extra para pagar a camiseta do time. Sim. Então, muitas vezes, serve de renda secundária. Quando não se fala da anilha, do anelzinho, que o pessoal também retira para fazer. Exato. Aqui, né? Rotary Club. Bom. Esse é outro, então vai lá, desculpa. Esse é outro, digamos assim, é outro mito que tem por aí. Mas eu posso falar sobre. Perfeito. Sobre ele. Vamos lá, depois. Mas, de fato, Joia, nós temos uma diferenciação muito grande pelo preço das latinhas. Sim. O alumínio é uma commodity que tem um valor agregado muito bom em comparação a outros produtos. Então, você pode ver que quando a pessoa recicla ou quando ela está separando para vender o produto, o primeiro produto que ela vai é na lata. Porque se for comparar com outros materiais, o valor acaba sendo bem diferente e tendo uma atratividade muito grande. Nós estamos falando, por exemplo, só para ter uma ideia, tá? Estamos falando de média, tá? Não dá para colocar um valor fixo, porque depende do momento. O alumínio, por exemplo, ele vem da Bolsa de Londres, ele é cotado na Bolsa de Londres, então varia todos os dias. Então não dá para colocar um preço fixo. Mas eu vou te dar um preço médio, praticado em média em todo o país. 1 quilo de lata de alumínio, sucata de lata, custa em média R$ 7,00. Outros produtos, outros substratos, outras embalagens, muitas vezes não chegam a R$ 1,20, R$ 1,30. Nossa. Então, torna-se normal, né, a atratividade da lata de alumínio em primeiro lugar. Porque com 1 quilo de lata de alumínio, que é fácil de amassar, colocar num saco, numa caixa e tal, coletando a lata de alumínio, você consegue um valor muito maior do que outras embalagens que concorrem com a lata de alumínio. Então, realmente, para ter uma ideia, mais ou menos 80 a 85 latas dá 1 quilo. Então, com 85 latas, você garante R$ 7,00 para a reciclagem, esse produto da reciclagem. Então, muita gente vive disso, é uma embalagem rentável e hoje, Joia, ela é renda para mais de 800 mil famílias no Brasil. 800 então, mil? Nós estamos falando de 800 mil famílias que vivem da reciclagem e tem na latinha um produto que faz parte, né, da sua renda principal. Sim. Então, esse é um segundo aspecto, um segundo motivo que eu considero que o Brasil é um país exponencial e é campeão de reciclagem. Primeiro, um sistema bem montado que tem a garantia da compra da sucata. Sim. Segundo, pessoas que buscam, através da coleta, uma fonte de renda. E o terceiro, eu concluiria mostrando que cada vez mais a gente nota que mais jovens começam a se preocupar com esse argumento e com essa preocupação com relação à reciclagem. Então, cada vez mais tu nota gerações mais novas que a nossa, Joia, sem mostrar a nossa idade, as gerações mais novas que a nossa, se preocupando e fazendo opções mais sustentáveis quando chegam na gôndola para comprar. Essa aqui recicla, essa aqui não recicla, essa aqui polui, essa não polui. Daí nós não estamos falando só de embalagem para bebida, não, de modo geral. Né? Claro. Às vezes tu tem o mesmo produto, tu olha assim, pô, mas esse aqui, né, ajuda catadores, esse aqui não recicla, esse aqui não tem destinação, esse aqui eu sempre vejo quando eu vou na praia lá, muito desse produto aqui jogado, vou optar por esse aqui. Então, cada vez mais, essa lata brasileira começa a ter um impacto socioambiental positivo. Sim. Reciclando, servindo de renda e se tornando aí uma referência do que a gente chama de economia circular, né? Claro. É o mais importante e é o que vai permear o futuro, isso é que a gente acredita. Claro. Aquele produto que circula, não que inicia, é consumido e vai pro lixo. Simplesmente jogado fora sem destino algum. Perfeito.
Perfeito. Aqui, inclusive em Ijuí, tem duas associações, uma dos catadores e outra dos recicladores. E o município, o poder executivo é muito presente, é muito atuante, tanto na dos catadores, da Cata, quanto na RL6, que são duas... inclusive o secretário Yuri, do Meio Ambiente, hoje ele não ia poder estar presente. Eu tinha convidado ele para junto a gente conversar contigo, porque é de interesse dele enquanto secretário, é de interesse nosso enquanto podcast e é interesse também do município a gente afinar essas relações, né, e essas conversações, porque daqui pode sair várias ideias e várias parcerias para um futuro próximo, tanto para essas associações, quanto também ali na frente, ali, a gente buscar outras parcerias a nível de Brasília, a Brasília e Juí. Olha só que interessante, Jóia. A economia circular, ela só funciona se todos os atores estão bem estruturados e trabalhando e conscientes para que ela circule. Isso inclui fabricantes de embalagens, no caso de embalagem estou falando, né? Fabricantes de embalagens, recicladores, cooperativas e o município. O município é fundamental que esteja preocupado com esse assunto. Hoje, no Brasil, cada brasileiro, em média, né? Estamos falando em média, depende, tal, mas produz uma média de 343 quilos de lixo por ano. É praticamente 1 quilo por dia. Imagina isso numa grande montanha de quilo no final do ano, quanto cada um de nós produz e gera, né? Então, e o mais preocupante, pouquíssimo disso é reciclado. Sim. Muito pouco. Há estudos que mostram que menos de 1,5% desse lixo gerado é reciclado, de fato, no Brasil. Então, assim, não existe um planeta 2, não existe uma opção B. Nós temos que nos preocupar, né, cada vez mais com o destino daquilo que a gente está gerando. Então, essa circularidade, essa parceria, esse trabalho em conjunto de todos, e aqui inclui o consumidor, né? A responsabilidade de nós, perfeito, como cidadão, né? De separar em casa o lixo orgânico do reciclado, de se preocupar com isso, de optar por produtos que reciclem de fato, porque 340 quilos por ano, Jóia, junta 10 pessoas numa sala, uma tonelada. É um volume absurdo. E a gente sempre tem aquele pensamento, né? Alguém vai pegar. Exato. Alguém que se preocupe. A prefeitura sabe, o secretário sabe. A prefeitura pode fazer o trabalho, mas ele precisa também de outros atores que participem junto. Os lixões têm que acabar no Brasil. A gente ainda tem muito lixão funcionando, infelizmente. Que é uma vergonha quando tu fala lá fora isso, né? Tive a oportunidade de fazer algumas viagens esse ano para fora para mostrar o caso de economia circular da lata como exemplo. E não dá para esconder também, a gente tem lixões no Brasil espalhados. Nós temos que acabar com essa realidade dos lixões. Sim. Então, prefeitura, junto com cooperativas, parcerias entre as cooperativas e as prefeituras, consórcios, que é uma coisa que vocês trabalham muito forte na região. Isso. Né, consórcios, afinal não é só o município, né? O município ao lado ali também está poluindo, não adianta. Não adianta Ijuí estar fazendo certo e o ao lado está destinando errado, porque o rio é o mesmo. Exato. É o mesmo, o rio é o mesmo. Muitas vezes até para uma usina futura, e aí tu pode contribuir muito mais do que eu, óbvio, para uma usina se instalar para usar esse lixo, para queimar esse lixo e, sei lá, produzir asfalto, produzir borracha, produzir o que for, precisa desses municípios pequenos que não têm o conteúdo, a produção necessária para que essa usina se interesse. Então, Ijuí, juntando com um consórcio maior, se torna mais atrativo, talvez, para uma empresa, para uma usina dessa vier se instalar para cá. Esse, eu não vou dizer que é o futuro, Joia, eu vou dizer esse é o presente. Nós precisamos ter essa realidade hoje no Brasil, sabe? Sim. E nós estamos falando de município, as pessoas pensam, pô, mas e daí vai juntar os municípios e tal. A extensão de terra é tão grande que se nós for pegar a região de vocês, isso dá um país na Europa. Então não há necessidade de cada município fazer sua usina.
Na Europa, isso é um país que tem sua usina e que juntam esforços para todo mundo fazer junto. Então, nesse momento, e daí a política nos ensina isso, né? Nesse momento, é muito importante ter essas parcerias municipais, independente de partido, independente de polarização, e pensando a longo prazo, né? Nunca podemos pensar nos 4 anos de mandato. É pensar a longo prazo o que pode ser feito para a população. Lembrando sempre, cada ano que passa e não é feito nada pela prefeitura, não é feito nada pela Câmara de Vereadores, não é feito nada pelo governo do Estado, cada gaúcho ou gaúcha está gerando no final do ano, querendo ou não, 343 quilos de lixo. Essa conta só vai aumentar, não vai diminuir nunca, se a gente não mudar essa regra. Perfeito. Então, de fato, hoje não é uma economia circular, não é a economia do futuro, ela é uma realidade, uma necessidade do presente. Sim. Então, um pouco da nossa indústria conversa muito com isso que a gente está conversando, sabe, Joia? Que é transformar... é óbvio que vender 34 bilhões de lata no Brasil é bom. É óbvio que o faturamento de 17 bilhões de reais por ano num país como o nosso é ótimo para qualquer indústria. Mas o melhor ainda é você vender, é você crescer, é você gerar emprego, gerar imposto, com um produto que tem destinação certa e que você, através do que poderia ser um problema, que é gerar lixo, você gera uma oportunidade, que é a matéria-prima para fazer lata de novo e ter novos produtos, e assim essa roda rodar o tempo inteiro sem prejudicar o meio ambiente. Então, isso é essa realidade que a gente vive aqui na nossa indústria, a gente tem muito orgulho disso. Ainda tem muito a aprimorar, tem a questão dos catadores, das cooperativas, o Brasil precisa aprimorar com a consciência ambiental, que hoje ainda não tem, mas, de fato, para nós, pelo menos, a latinha é um pequeno exemplo que, vem cá, mas essa questão do meio ambiente não tem solução? Tem. Mas muitas vezes essa solução, ela está incutida em cada um de nós. E aí, quando tu falava do jovem, eu estava me lembrando as tuas pequenas, tu tem uma filha, né? Uma ou duas? Duas meninas, né? Não vou dizer o nome da esposa do Cátilo, mas por algum tempo nós nascemos no mesmo dia e tivemos a namorada com o mesmo nome. Não a mesma namorada. Ele com a namorada, eu com outra, com o mesmo nome. Então, olha só a coincidência. Mas ele falando, e eu ficava pensando, a conscientização no jovem, na criança, ela é muito mais barata, e tu me confirma isso, Cátilo, do que tu querer incutir em mim, já um homem, um jovem adulto, né, deixa assim, sobre o que deve fazer o container. Aqui a gente está trabalhando com os containers coloridos, 2 containers, que nem tem em Porto Alegre. Estou começando agora aqui, um belo trabalho. Parabéns ao prefeito Andrei, parabéns ao secretário Yuri pela iniciativa, mas ainda depende do cidadão ir lá e levar realmente aquele lixo que é destinado para aquilo ali. Senão vai causar outro problema, e já está causando. O secretário também comentava esses dias que o que aconteceu, chega na cata lá, que são os que recebem, eles estão recebendo de tudo. As pessoas estão botando tudo ali dentro ali. Então é vidro, é orgânico, e aí causa um outro problema que tu tira, que seria para beneficiar, acaba criando um problema lá na ponta. Então, olha o quanto é importante a conscientização das pessoas. Perfeito, Joia. E isso, vou além, viu? Não é só uma fórmula matemática para fazer funcionar. É lei, Joia. Lei. Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que já está em vigor há mais de 10 anos, ou seja, já deu tempo de todo mundo aprender. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos fala em responsabilidade compartilhada. Boa. Entre consumidor, prefeitura, governo do estado, governo federal, fabricante, recicladores, todo mundo. O termo foi muito bem utilizado pelos legisladores na época. Responsabilidade compartilhada. Perfeito. É isso que nós estamos falando. A responsabilidade é de todos. Sim. Para que funcione. E não só restrito ao município, né? Daí a importância dos consórcios, das parcerias, do governo do estado vir
através das suas secretarias, para incentivar cada vez mais. Sim. Independe da tua região, é o que eu estava falando. A terra em Ijuí é a mesma do vizinho. O rio que passa em Ijuí passa em vários outros municípios. Então nós estamos falando de natureza, não estamos falando nem de Brasil. Não adianta o Brasil fazer tudo perfeitamente, ecologicamente perfeito, e a Argentina poluir. O rio passa no meio. Então nós estamos falando mais do que isso, estamos falando de seres humanos e tal. Então, de fato, para nós evitarmos as emissões, milhares de emissões de toneladas de gás de efeito estufa, mais reciclagem, economia circular de ponta, fazer que os produtos tenham destinação certa, voltem a ser produtos, é uma responsabilidade compartilhada entre todos nós. Temos que começar realmente com o consumidor e começar com essa nova geração. Isso é muito importante, Joia. Cátia. É muito mais fácil conscientizar uma nova geração que agora está chegando no poder de compra, para já chegar com outro tipo de mindset e escolher os produtos certos, saber destinar, saber separar. Só assim, uma grande revolução do lixo, dos resíduos, é que a gente vai conseguir iniciar um debate sobre mudanças climáticas, sobre geração de resíduos, sobre economia circular versus economia linear. São muitas mudanças que ainda tem que acontecer na nossa sociedade, Joia. Tu falaste em mudanças climáticas, e isso tá muito à voga, né? Tá em pauta isso, uma vez que o nosso estado vem de uma catástrofe que assolou todo o território gaúcho, né? Que foi as enchentes de final de abril, início de maio ali, ou final de maio, foi um período de maio ali, que foi terrível, acabou com a economia, destruiu a economia. Os agricultores, hoje a gente está num grupo do SOS Agro, inclusive teve aqui a Grazi Camargo, que é uma das lideranças do SOS Agro RS, para falar um pouco sobre a realidade do que está acontecendo a nível de estado e em virtude das mudanças climáticas, e que já temos um entendimento, já se tem um entendimento que esse ano pode se ocorrer de novo alguns momentos catastróficos, assim, tomara que estejam errados, né? Tomara que a gente queime a língua, mas que isso pode se tornar uma realidade muito comum para nós, tanto a nível de estado quanto a nível de país, né? Infelizmente, por causa das mudanças climáticas. Não dá mais, Joia, para achar que mudanças climáticas, isso que nós estávamos falando aqui de reciclagem, que resíduos, o lixo, isso aí é papo de ambientalista. Conheço o Rio Grande do Sul como a palma da minha mão, como a palma do meu coração por ter nascido aí, e sei quantas vezes a gente já ouviu isso, cara, tem que reciclar. Para, isso é o ambientalista. Ambienta chato, tinha até apelido, chato ambiental. Ambientaloide. Ambientaloide, tem vários apelidos. Achar que ambientalista é coisa do partido A ou do partido B, isso é radical de esquerda, não sei o quê. Não dá mais, Joia, não dá mais. Mudança climática virou um assunto de rotina, virou uma necessidade nossa. E isso está envolvido em tudo. Nós estávamos falando justamente da questão da reciclagem, que é a geração de resíduos. Sim. A geração de resíduos, infelizmente, se nós formos olhar nos estudos, e a gente se debruça sobre isso, porque a gente trabalha com isso, claro. Vários estudos mostram que o resíduo sólido domiciliar, que é esse que a gente está falando, a comida que tu come, a bebida que tu escolhe, a roupa que tu compra, o pacote que tu escolhe na loja para trazer, vai aumentar agora nos próximos anos mais de 80%. Então, se não for feito nada, esses 343 quilos por pessoa ainda vai aumentar. E vai ter menos sistema de reciclagem, e vai se reciclar menos. Então, de novo, não tem como falar, não tem outro planeta, não tem plano B. O momento é agora, nós temos que fazer uma grande revolução, uma revolução do clima, uma revolução do lixo, uma revolução da reciclagem, para que a gente consiga, de modo exitoso, daqui a um pouco, pelos nossos filhos e netos, termos um sistema que funcione e que a gente possa usufruir das coisas, mas de modo ambientalmente que não polua, que não traga impactos ambientais negativos, né? Sim. É uma realidade que ainda se fala pouco, ainda está um papo meio de ambiental chato e tal, mas infelizmente a natureza
nos fez aprender, Joia, de uma maneira ruim, né? Na dor. Olha, nós vamos ter que virar, nós vamos ter que começar a trazer isso para a pauta porque não dá mais. Sim. E tu sente isso, tu circula muito na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Tu sente isso dos deputados, dos senadores, uma mudança? Ou tu não circula muito, tu fica mais interno na empresa, na associação? Algumas vezes eu circulo, a gente tem eventos na Câmara dos Deputados, Senado, né? Muitas vezes a gente tem audiências públicas, agora na reforma tributária, né? Uhum. Nós estivemos lá defendendo alguns pontos com relação, não só ao nosso setor, mas à questão do meio ambiente também. Uhum. Nós fizemos uma pesquisa interessante, nós temos uma pesquisa no Senado e na Câmara para entender um pouco a percepção dos parlamentares. E a boa notícia é que 90% dos parlamentares são a favor de um tratamento diferenciado para a reciclagem já na reforma. Olha. Ou seja, realmente discutir a questão da reciclagem na reforma. Mas menos de 50% tinham conhecimento real sobre os reais problemas da logística reversa, do tratamento diferenciado para produtos reciclados e tal. Isso pesquisa, tá? Sim. Isso foi pesquisa realizada na Câmara. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade, primeira, de explicar essa dinâmica. Eu acho que a Câmara e o Senado nada mais são do que reflexos da nossa população, né? Muitas vezes a gente esquece isso, né? Sim. Mas os deputados, os deputados são reflexos da nossa população, né? Uma população bem instruída, uma população ambientalmente educada, uma população que sabe votar consciente, elege parlamentares, né, com um grau maior de conhecimento, um grau maior de Brasil, com condições melhores de discutir o nosso país. Então, acho que a primeira oportunidade, explicar de fato o que a gente está falando, explicar a necessidade da reciclagem, explicar a necessidade da reforma tributária já trazer dispositivos que contemplem a questão ambiental, trazer um pouco para a população e, por que não, através da Câmara e do Senado, trabalhar para o futuro, Joia. Dispositivos que possam nos ajudar, não só o meio ambiente, mas alguns aspectos que possam favorecer essas mudanças climáticas que são a realidade hoje no Brasil. Então, nós estamos muito confiantes que há um consenso de trabalhar isso. O que precisa ser feito é colocar na mesa de forma mais clara e exemplificar de modo mais direto como que, de fato, o Brasil pode se debruçar sobre esse assunto de forma positiva. Então, cabe à nossa indústria, cabe a outras ONGs, cabe a partidos políticos, cabem a outras associações como a nossa também, trabalharem isso junto a seus parlamentares para mostrar a importância disso para o futuro das nossas gerações, das novas gerações aí. Perfeito, perfeito. Cátilo, nós estamos... A prosa quando é boa, ela vai muito rápido, né? Eu sei que tu também é apertado no teu tempo, então respeito isso e quero pedir para ti que nós já estamos nos encaminhando para o término da nossa prosa, que tu deixe uma mensagem, que tu finalize essa prosa com algo que tu gostaria de dizer para o povo gaúcho, para a região noroeste, para a região norte do estado do Rio Grande do Sul. Fica contigo, meu irmão, a casa é tua. Coisa boa, prosa é assim mesmo, né? É bom, passa rápido e é sempre super agradável. Eu queria primeiro mostrar algo específico da nossa indústria, mas não queria passar essa prosa sem poder explicar a todos. Até porque eu estava tomando uma latinha, de repente o pessoal, o Jandir e o Cátilo conversando, já estão tomando uma cerveja como nas antigas, né? E a minha caneca, muitas pessoas podem pensar que não é água, né? Mas é água. Ah, tá. É tipo o Jô Soares, né? Exato. Passado, ninguém sabia o que tinha na caneca. Exato. E a minha, eu vi uma latinha, ficou desconfiado, mas aqui também é água. A lata é muito marcada por cerveja, né, Joel? Sim.
normalmente se remete à cerveja. Quando tu pensa numa lata de alumínio, tu lembra de cerveja. E a água... Hoje, 20 tipos. E a água, a garrafa PET. E a água, a garrafa PET. Nós estamos mudando essa realidade. Então, por exemplo, eu estava tomando uma latinha do G20, é uma parceria que a gente fez agora no G20, lá na cúpula do Rio de Janeiro. A gente forneceu 100 mil latas de água em lata lá para os presidentes, para todos os chefes de Estado. Aqui é uma água mineral, essa já é uma realidade. Tem várias águas aí do Rio Grande do Sul que são envasadas em lata. E os vinhos também, né? E espumante também, né? Vinho espumante. Já tem lata. O que tu imaginar hoje tem, Joia. Eu chego a me perder, e olha que a gente representa e trabalha com isso, né? Mas eu chego a me perder porque aqui, às vezes, a nossa sede chega... Olha esse exemplo disso, olha... Tem mistura de café em lata, sim, tem whey protein em lata, tem água em lata, tem vinho em lata, espumante em lata, tem mojito em lata, tem... Tu imaginar, água com sabor, tem muita coisa já em lata hoje em dia. Essa é uma realidade, sabe, Joia? Que a nova geração começa a cada vez mais dar valor. Sim. Chega num restaurante, hoje Rio e São Paulo é mais comum, está cada vez se ampliando pelo Brasil, mas é mais comum já ter a sua água em lata ali, combina na mesa e tal. A água com gás é um produto fenomenal, porque a lata segura 100% do gás, né? Não tem como abrir, é uma embalagem 100% fechada, então protege da luz, protege do ar, do oxigênio. Então a água em gás fica espetacular, espumante também, cerveja nem se fala. E é um produto novo ainda, mas eu acho que cada vez mais o pessoal vai lembrar dessa prosa, daqui a alguns anos vai começar a ver cada vez mais outros produtos em lata de alumínio. Essa é uma realidade já no país, mas cada vez mais a gente vê a latinha chegando em outros produtos e tomando conta aí de outros produtos. Ó. Antes que tu encerre, eu vou te perguntar duas coisas que passou. Primeiro, eu tinha passado essa questão dos novos produtos que vêm na latinha, tanto a água quanto espumante, vinho. Mas eu gostaria de te perguntar também da anilha, desse anelzinho que ficou. Perfeito. E a outra era sobre o G20, que também passou na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que eu não anoto nada, não tenho nada comigo aqui. É tudo da cabeça, é uma prosa, porque isso vai vindo e às vezes passa e eu me cobro de, putz, podia ter perguntado aquilo e acabou passando. Sim. Mas agora tu lembrou e eu gostaria de saber então duas coisas específicas. Das anilhas, né, o anelzinho ali, isso aí gera bastante... fazem programas sociais em relação com esse material, e também do G20, o que de prático enquanto Cássio, enquanto presidente da associação, viu que algo de bom, de palpável saiu desse encontro mundial, né, em benefício para nós, principalmente nós brasileiros. Primeiro sobre o anel, então, Joia. É uma pergunta que sempre me fazem. O pessoal pergunta, vem cá, deve descartar o anel ou não? O anel da lata. Para o anel, fechamento, tira ou não tira na hora, depois de consumir, tira ou não tira, deixa, vai junto, né? A gente sempre fala, o importante é que recicle. Então, se você deixar o anel, não tem problema nenhum, porque essa lata vai ser reciclada e o anel vai estar junto, e tudo é alumínio, vai tudo para o mesmo processo de transformação e vai ser reciclado. Então, deixando o anel na lata, digamos... Ela não vai perder valor. É a melhor maneira para não deixar escapar. Tá. Para não cair, para não perder, e para não se perder com o anel da lata. Né? Porém, tem algumas entidades, aí na região com certeza deve ter, que trabalham com a reciclagem do anel. Isso. Então fazem campanha, muitas vezes a PAI, muitas vezes cooperativas, fazem Rotaries. Campanha, até escolas, para trocar por televisão, para trocar por iPad. Cadeira de roda? Cadeira de roda, dos mais variáveis possíveis. Quando é para participar de uma campanha, nós estamos falando de novo de alumínio. Então junta-se os anéis, as anilhas, seja como você chama, junta-se e todos esses anéis também vão para a indústria da reciclagem. Então não tem problema nenhum. Quando for para participar de campanha, quando não, deixa, que daí facilita para o próprio catador e para a própria cooperativa, para o próprio reciclador, que vá tudo para o mesmo destino. Sim, claro. Então quando não for campanha, deixa.
Quando tiver uma campanha, não tem problema, tira e participa da campanha, porque isso vai incentivar novas pessoas, crianças, vai render bons produtos aí, que vão ser reciclados, vão se trocar por valores, e isso vai ajudar muita gente. Então, não tem problema quando é para participar da campanha. Não podendo, em casa, não tem campanha e tal, deixa que isso vai ser reciclado. A massa leva embora. Então, assim, sobre o anel, acho que é isso. Seja tirando, seja deixando, o importante é que seja reciclado. Sobre o G20, esse encontro mundial, eu acho que, de fato, Joia, o Brasil voltou agora a ter um protagonismo maior, né? Nesses últimos meses, com a participação aqui no Brasil do G20. Eu pude acompanhar, não tudo, mas acompanhei muito, várias reuniões que aconteceram no Brasil. Não só essa cúpula foi o fechamento do G20. Mas durante meses, aqui em Brasília, quem mora aqui em Brasília viu, aqui nos prédios aqui da Esplanada, foram alugados prédios específicos para as reuniões do G20, organizações do G20, tinham milhares de pessoas por trás trabalhando nessa organização, e foram realizadas, não só aqui em Brasília, mas em diversas cidades do Brasil, diversas reuniões sobre diversos temas. Um dos acordos internacionais foram firmados agora na cúpula, né, de combate à pobreza, mas eu acho que o mais importante é que o Brasil está dialogando temas que são de interesse do globo. Não só do ponto de vista da pobreza, mas também de meio ambiente, por exemplo, que eu acompanhei alguns encontros e a gente viu. Teve o G20 social também, um pouco antes da cúpula, que também foi debates importantíssimos, inclusive envolvendo catadores, não só catadores brasileiros, mas de outros países. Então, eu acho que o Brasil voltou a ter esse diálogo. O Brasil é sempre visto como o país do futuro lá fora. O Brasil sempre visto como um potencial país de crescimento muito grande, não só do ponto de vista econômico, mas pela diversidade de pessoas que a gente tem, pensamento. Todo gringo, europeu, americano que eu encontro lá fora tem o sonho de visitar o Brasil. Uma pena que o nosso turismo é tão fragilizado, né? Não há um sistema, né, que possa, de fato, fomentar o turismo do Brasil. É uma pena, acho que isso ainda precisa ser cada vez mais explorado, mas todo gringo tem o sonho de visitar o Brasil, e eu acho que nós temos sido os anfitriões do mundo nessa cúpula, Joia, traz para o Brasil um pouco mais de palco, traz para o Brasil um pouco mais de luz, traz para o Brasil um pouco mais de oportunidade para nós mostrarmos que a gente tem sim aqui no nosso país um povo trabalhador, um povo que tem um futuro brilhante pela frente. Então, o recado do G20, eu acho que é o grande legado do G20 que trouxe para o país, é um pouco o recado final que eu queria deixar nessa prosa, sabe? Acredito no seu país, acredito no seu estado, acredite no seu sonho, corra atrás, trabalhando bem, não deixe de ser uma pessoa que contribua ambientalmente para a sua sociedade. Isso não é mais papo de ambientalista, é uma necessidade. Então faça a sua parte, trabalhando, ajudando, contribuindo, porque eu, por natureza, sou um gaúcho, nascido em Porto Alegre, que tive a oportunidade de sair da nossa terra, mas aonde eu vou, eu sempre levo um pouquinho do Rio Grande e da nossa força, do nosso trabalho aí, do Rio Grande do Sul. Então, esse é o recado final que eu queria dar na tua prosa e dizer que foi uma satisfação imensa ter participado aí. Não só de ter explicado um pouquinho mais sobre a nossa indústria, mas de ter essa prosa sobre o futuro, né, das novas gerações, nós como responsáveis, cidadãos responsáveis. Isso, de certa forma, nos faz ter cada vez a certeza que nós estamos no caminho certo, Joia. Perfeito. Muito obrigado, Caixa. Obrigado pelas palavras. Obrigado primeiro pelo aceite, né, por ter a gente conseguido, já fazia dias que a gente vinha tentando, né, e não eu sei que não é fácil, a tua agenda, sei que é bem corrido, Brasília é uma loucura, mas obrigado por a gente ter conseguido linkar as agendas e estar hoje aqui falando de uma coisa sensacional que é essa pegada ambiental,
da Associação Brasileira das Latas de Alumínio, a qual tu representa muito bem, diga-se de passagem, e a gente poder conversar, né, um pouco, lembrar, de certa forma, não lembrando tudo, porque aqui não pode falar tudo, né, o que a gente já passou, o que a gente já viveu, né, mas arremete a gente a um período saudosista, de um tempo maravilhoso, com uma turma sensacional, que a gente guarda no coração. Esses dias teve o Edu Barbosa aqui, nosso parceiro, né, e quando tu fala do Scovati, Frederico, nossa, quantas pessoas vêm atrás disso aí, que parceiros filme, né? parceiros que já não estão entre nós, diga-se de passagem, né? O Dadinho, lá de São José do Norte, o qual a gente fez uma trip maravilhosa lá uma vez, o Caneta e quantos outros amigos, né, que ficam no coração. Assim como tu, que está aí em Brasília aí e certamente, né, leva a bandeira do Inter e a bandeira do Rio Grande do Sul no peito e na memória, e nós, os amigos, no coração aí contigo. Um abraço, Cátilo, foi um prazer imenso falar contigo. A gente está falar um pouco sobre essa pegada de sustentabilidade, essa pegada de mais cuidado com a natureza, né? E o cuidado com a gente também, porque quando a gente cuida da natureza, a gente está cuidando da gente, de nós, né? E cuidar de nós também, às vezes, tu separar o lixo, mas também tu separar fora de casa. Às vezes tu fala muita bobagem, tu cria muitos inimigos, às vezes tu insulta alguma pessoa, tu é grosseiro, e tu sendo uma pessoa um pouco mais aprazível, mais agradável, uma pessoa que sabe respirar antes de falar, que sabe ouvir mais do que falar, certamente tu também vai estar contribuindo para que o mundo seja um pouco melhor para a gente se viver, né? O nosso mundo, o nosso redor. Cátilo, um beijo no teu coração, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, Joia. Tamo junto. Obrigado demais pela oportunidade, parabéns. Que a gente está falando, não só reciclar latas, mas reciclar ideias. Ideias. Não vamos ficar muito utópico, porque utópico a gente corre o risco de levar bala de tudo que é lado, né? Um abraço no teu coração, fica com Deus, uma ótima semana para todos. Vamos com fé. Falou!